Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes e estamos aqui para mais uma aula de História do Brasil. O nosso assunto de hoje é a Era Vargas. Na verdade, estudaremos a Revolução de 1930 e a Era Vargas. Contexto histórico importantíssimo da história do Brasil, quando ocorreram importantes transformações no campo político, econômico, social e, por que não dizer, também cultural em nosso país. Mas antes de analisarmos a Revolução de 30, que é um movimento militar que conduziu Getúlio Vargas ao poder, necessário se faz conhecermos as estruturas políticas, econômicas e sociais do período anterior à Era Vargas, que é a República Velha, ou Primeira República no Brasil, o período histórico entre a proclamação, ocorrida em 1889, e o advento da dita Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Então vejamos quais eram as principais características da estrutura política, econômica e social do Brasil durante o período denominado República Velha. Pois bem, meus amigos, a República Velha é o primeiro período histórico da República Brasileira. Como dissemos anteriormente, ela está compreendida entre 1889, data da proclamação da República, queda do Império no Brasil, até a dita Revolução de 1930, que nada mais, nada menos foi um golpe de Estado desferido contra a República Oligárquica, que derrubou o presidente em fim de mandato, Washington Luiz, e impediu a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, e conduziu o comandante em chefe desse movimento armado, Getúlio Dornelles Vargas, à presidência do Brasil. A República Velha, ela pode ser subdividida em dois outros períodos, duas outras fases, que são a República da Espada, compreendida entre 1889 e 1894, e a República Oligárquica entre 1894 e 1930. República da Espada. Esse termo, senhores, se refere ao fato de que durante esse primeiro estágio da República Brasileira, os nossos dois presidentes eram militares. Dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente da República, e o Marechal Floriano Peixoto, o nosso segundo presidente. Durante a chamada República da Espada, ocorre a consolidação do regime republicano no Brasil. Dentre outras coisas, nós temos a elaboração e aprovação da primeira Constituição Republicana do Brasil, a Constituição de 1891, assunto este que nós estudaremos em aulas posteriores, quando analisaremos todas as constituições republicanas. Pois bem, a segunda fase da República Velha é conhecida como República das Oligarquias, ou República Oligárquica, pessoal. É o período histórico em que teremos um governo predominantemente ligado à aristocracia rural brasileira, notadamente os grandes cafeicultores da região sudeste do Brasil. Destaque para São Paulo e Minas Gerais. A República Oligárquica está compreendida entre 1894 e 1930. O que foi a República Oligárquica? Bom, a palavra oligarquia, essa palavra grega, significa governo de poucos. Ou seja, um governo ligado à aristocracia rural brasileira, com ênfase nos grandes cafeicultores da região sudeste. Portanto, durante esse período histórico, nós temos um predomínio da aristocracia rural brasileira comandando a política nacional. Vejamos então outras características desse período. É o período em que o Brasil foi controlado por cafeicultores da região sudeste, especialmente as oligarquias dos estados de, atenção, São Paulo e Minas Gerais. As oligarquias
Paulista e Mineira, dois partidos, Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Esses dois partidos políticos irão controlar a estrutura política brasileira ao longo da República das Oligarquias. E no âmbito regional, nós temos outras oligarquias ligadas ao setor agrário, estando no poder. Vejamos agora como era a estrutura política durante esse período, senhores. Primeira característica, a famosa política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Veja bem, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que eram as duas oligarquias mais poderosas, as duas oligarquias mais bem estruturadas do país, vão se alternar sucessivamente na presidência da República Federativa do Brasil. São Paulo e Minas vão escolher os presidentes da República. Apesar da política do café com leite não ter sido 100%, ou seja, vários episódios de desacordo, de desajuste entre as elites de São Paulo e Minas Gerais ao longo da República das Oligarquias. No entanto, esse acordo, esse casamento político permaneceu até as eleições de 1930. Como veremos mais adiante, somente nas eleições de 1930 é que teremos o rompimento definitivo dessa política, desse acordo político entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Até então, ela vai vigorar durante um bom tempo. As oligarquias de menor expressão apoiavam esse acordo em troca de cargos ou de ministérios, como por exemplo as oligarquias dos estados do Rio de Janeiro, a capital federal, da Bahia, que também tinha um grande prestígio político, e do Rio Grande do Sul, entre outras oligarquias menores. As exceções vão ocorrer nas eleições de 1910 e nas eleições de 1922. Nessas duas eleições, teremos eleições verdadeiramente acirradas, senhores. Teremos então, não vai ser um jogo de cena as eleições presidenciais, teremos uma disputa eleitoral. A primeira eleição realmente disputada no Brasil foram as eleições de 1910, onde nós tivemos uma intensa disputa entre os dois candidatos. De um lado, Hermes da Fonseca, apoiado por Minas Gerais e pelo estado do Rio Grande do Sul, empreendendo a chamada política das salvações, que seria basicamente o combate ao predomínio das oligarquias regionais nos estados, o combate ao coronelismo nos estados brasileiros, que Hermes da Fonseca não vai conseguir levar a pleno êxito. Hermes da Fonseca enfrentou nas eleições de 1910 o candidato baiano Rui Barbosa, que era apoiado pela oligarquia paulista. Rui Barbosa vai levar a campo a famosa campanha civilista. Rui Barbosa vai tentar conscientizar a população e apoiar a sua eleição contra um militar, que era Hermes da Fonseca, sobrinho do ex-presidente Deodoro da Fonseca. Nessas eleições de 1910, sai-se vitorioso o candidato apoiado pelas oligarquias de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ou seja, o candidato Hermes da Fonseca. Uma outra eleição também bastante disputada, bastante acirrada durante a República Velha, foi a de 1922, que teve o candidato Arthur Bernardes, apoiado pelas oligarquias paulista e mineira, contra Nilo Peçanha, que era apoiado pelo Rio de Janeiro, pela Bahia, pelo Rio Grande do Sul e por Pernambuco, trazendo a chamada reação republicana. Nessas eleições, saiu-se vitorioso o candidato apoiado pela política do café com leite, ou seja, o mineiro Arthur Bernardes foi eleito presidente da República.
Ainda falando sobre a estrutura política da República Velha, um outro assunto fundamental que você deve ter toda a atenção é a chamada política dos governadores, que consistia num acordo político entre os governadores estaduais e o presidente da República. Os governadores apoiavam a eleição de candidatos que apoiariam o presidente da República, que em troca enviaria vultosas verbas para os estados. Portanto, a política dos governadores, que começou a ser implementada durante o governo de Campos Salles, consistia numa espécie de coalizão entre os governadores estaduais e o presidente da República. Vejamos então a definição da política dos governadores. É um acordo firmado entre o presidente a partir do governo de Campos Salles, entre 1898 e 1902. E os governadores estaduais, o que previa esse acordo? Apoio mútuo e a não interferência de ambos em seus governos. Essa é a chamada política dos governadores, uma das bases de sustentação da República Oligárquica. Uma outra característica importantíssima e muito cobrada é o fenômeno político do coronelismo. O coronelismo foi um fenômeno político que predominou durante um bom tempo da história do Brasil, com destaque para a República Oligárquica, para o período em questão. O coronelismo era o poder local dos coronéis, nome dado pelo qual os latifundiários eram conhecidos. Portanto, esses coronéis referidos aqui são grandes proprietários rurais, grandes latifundiários, que usavam seu prestígio pessoal para arregimentar votos, para conseguir votos em troca de financiamento de obras de infraestrutura como barganha política. Essa é uma das características principais da República Velha, sobretudo durante o período de predomínio das oligarquias no poder, o chamado coronelismo. Em nível municipal, a característica básica da República Velha era o predomínio dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários de terra, da aristocracia rural. Esse fenômeno ficou conhecido como coronelismo, senhores. Quanto maior o curral eleitoral, o que é curral eleitoral? É o número de eleitores que o coronel podia controlar. Maior seria o poder dele. Quanto maior o curral eleitoral, maior era o prestígio do coronel. Ou seja, quanto mais votos o coronel conseguisse arregimentar, controlar, maior seria o seu prestígio local. Pois bem, senhores, vejamos então outras características importantes do período da República Velha. Como não poderia deixar de ser, temos as constantes fraudes eleitorais e a manipulação de resultados. Uma relação clientelística que se forma entre os coronéis e os seus eleitores. Nós temos, então, o voto em troca de pequenos favores ou presentes. Era uma forma do coronel conseguir a simpatia de seus eleitores, concedendo pequenos favores. A concessão de favores em troca do voto. Essa relação é chamada de clientelismo. Além disso, nós tínhamos o famoso e popular voto de cabresto, ou seja, o voto a partir de intimidações pessoais. O coronel obriga o eleitor, que vive nas terras sob o controle do coronel, a votar nos candidatos indicados por este último, ou seja, pelo coronel. O eleitor era obrigado a votar nos candidatos indicados pelo seu coronel. Ou seja, ele não votava pela sua espontânea vontade, mas votava obrigado nos candidatos indicados pelo coronel, senhores.
Esse fenômeno é chamado de voto de cabresto, ou seja, é um voto que não respeita a vontade íntima do eleitor. Ele é forçado a votar no candidato indicado pelo coronel. O que facilitava essa pressão exercida pelos coronéis, senhores, era o fato de que naquela época o voto era aberto, não havia voto secreto. Dessa maneira, ficava muito mais fácil controlar o voto dos eleitores. E a outra maneira, evidentemente, era o uso de constante violência contra os seus opositores políticos, quando os coronéis colocavam em ação os seus terríveis grupos de jagunços. Muito bem. Vejamos então aí, pessoal, um outro mecanismo que havia de controle durante a República Velha era a chamada Comissão Verificadora de Poderes, apelidada carinhosamente de degola. Ou seja, era um mecanismo político que era colocado em prática sempre que um candidato da oposição conseguisse a façanha de ser eleito. Sendo assim, ele não tinha a sua titulação garantida, ele não era diplomado por ser um candidato da oposição. Esse mecanismo era chamado de Comissão Verificadora de Poderes, carinhosamente apelidada de degola. Era outra característica da estrutura política vigente no período. Do ponto de vista econômico, o nosso principal produto de exportação era o café. Nós tínhamos então a agroexportação do café. Ao longo do segundo reinado, ainda no século XIX, o café se consolidou como o principal produto de exportação do Brasil. E com o advento da República, o café permaneceu tendo essa grande influência econômica, grande importância dentro da pauta das exportações brasileiras. O café foi responsável por um certo equilíbrio na balança comercial brasileira. Portanto, o café, cultivado principalmente na região sudeste, no Vale do Paraíba e no oeste paulista, era o carro-chefe de nossa economia nitidamente agroexportadora. O Brasil ainda não era um país plenamente industrializado. O café era o nosso produto top de linha, era o principal produto de exportação do Brasil durante a República Velha. Além do café, nós temos destaque para a produção de borracha, sobretudo entre o final do século XIX e o início do século XX. A borracha produzida nos seringais nativos da região amazônica, com destaque para Amazonas e Pará, onde nós teremos uma grande extração de látex, o que vai contribuir para que as capitais desses estados amazônicos tenham um certo progresso do ponto de vista econômico. Manaus e Belém vão crescer enormemente durante essa fase áurea do ciclo da borracha no Brasil, que vai ter curta duração em razão da forte concorrência que vai sofrer da produção asiática. Os ingleses vão começar a cultivar sistematicamente as seringueiras nas suas colônias na Ásia, principalmente na Indonésia, o que causou um colapso, uma decadência da produção de borracha no Brasil. Outro produto importante dentro das exportações brasileiras foi o cacau, sobretudo nas primeiras décadas do século XX, produção de cacau principalmente no estado da Bahia. Além destes, tínhamos outros produtos de importância inferior, como a cana-de-açúcar, o couro, o algodão, o mate e a indústria. A indústria que estava engatinhando no Brasil, a indústria que dava os seus primeiros momentos de consolidação, uma indústria de bens de consumo não duráveis, senhores, com destaque para a indústria têxtil, principalmente no Rio de Janeiro, capital da República, e em São Paulo. Um dos fatores que vai contribuir para a industrialização de São Paulo será o progresso da atividade
cafeeira. O café vai contribuir para o processo de industrialização em São Paulo, uma indústria de bens de consumo não duráveis, que vai ter como mão de obra os imigrantes europeus que vêm para o Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Inclusive, esses imigrantes europeus vão promover o movimento operário, vai ganhar força no Brasil com a participação dos imigrantes europeus, principalmente o anarquismo e, posteriormente, o comunismo. Então, até 1920, aproximadamente, nós temos um predomínio do anarcossindicalismo no movimento operário brasileiro. E depois de 1922, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, nós temos um predomínio do socialismo, do comunismo dentro do movimento operário em nosso país. Agora vejamos quais são os fatores que vão contribuir para o colapso da República Velha. Vão contribuir para o fim da República Velha no Brasil, senhores. Uma série de movimentos de contestação ocorreram ao longo da República Velha e que contribuíram para minar toda essa estrutura que estava instalada, essa estrutura política, econômica e social vigente. Como nós vimos nas características anteriores, percebemos claramente que a República Brasileira era uma república altamente excludente. Para você ter uma ideia, o número de eleitores, cidadãos ativos, ou seja, aqueles que tinham condições plenas de participar da política, de ter direito ao voto, não chegava a 15% no Brasil. Oscilava entre 10% e 15%. Portanto, a maioria esmagadora da população não tinha direito à participação política. Por isso, nós podemos dizer que a República Velha é uma república dos excluídos, uma vez que as mulheres não tinham direito ao voto, os menores de 21 anos não tinham direito ao voto, os estrangeiros não tinham direito ao voto e, principalmente, os analfabetos não tinham direito ao voto no Brasil. Como podemos perceber, a grande maioria, diria que a maioria esmagadora da população brasileira estava alijada de seus direitos de cidadania em nosso país. Num contexto como esse, é claro que eclodiriam vários movimentos de contestação a esse predomínio político das oligarquias no Brasil. Nós podemos mencionar vários movimentos que vão ocorrer. Movimentos de oposição, tanto movimentos agrários, como a Guerra de Canudos na Bahia, a Guerra do Contestado no sul do Brasil, como movimentos urbanos, a revolta da vacina, a revolta da chibata, as greves operárias, o movimento tenentista, a Semana de Arte Moderna, enfim, uma série de movimentos de contestação contra o predomínio das oligarquias cafeeiras na política nacional. Todos esses movimentos sociais vão contribuir para dinamitar as estruturas da República das Oligarquias, para enfraquecer o poder político das oligarquias no Brasil. Portanto, senhores, manifestações de diversos setores abalam o poder do governo, com destaque para o movimento operário no Brasil, que se consolida nas primeiras décadas do século XX, como dissemos anteriormente. Primeiramente, nós temos o destaque do anarcossindicalismo, com imigrantes italianos e espanhóis. E aí, a partir da década de 1920, 1922 é uma data emblemática, porque nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro, inspirado na vitória da Revolução Socialista na Rússia. Em 1922, ocorre a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que vai espalhar partidos comunistas mundo afora. No Brasil, é instalado nessa mesma data, 1922, o Partido Comunista Brasileiro, que vai para a oposição à República das Oligarquias. E o movimento tenentista. O tenentismo foi um movimento liderado por militares de baixa patente, sobretudo militares na faixa dos 25 anos, que ocupavam o cargo de
tenentes, ocupavam baixas patentes dentro da hierarquia militar do Exército Brasileiro, vão organizar movimentos de oposição ao regime vigente. Em 1922, um movimento tenentista tenta impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Nós temos no Rio de Janeiro a ocorrência do episódio dos 18 do Forte de Copacabana, fracassada tentativa de impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Em 1924, nós temos a revolta tenentista em São Paulo, sob a liderança do tenente Isidoro Dias. E depois nós temos a famosa Coluna Prestes, que percorre quase 25 mil quilômetros no Brasil, sob a liderança do Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, que tentou conscientizar a população para lutar contra a oligarquia cafeeira que dominava a política nacional. Portanto, nós vemos que no contexto do final da década de 1920, temos a ocorrência de várias manifestações contrárias ao predomínio da oligarquia cafeeira no poder, o que vai culminar com a famosa Revolução de 1930, que não foi uma revolução propriamente dita. Na verdade, a Revolução de 1930 nada mais é do que um golpe de Estado. É um movimento militar que derruba o presidente Washington Luiz, que estava em fim de mandato, e impede a posse do presidente eleito Júlio Prestes e conduz ao poder interinamente Getúlio Vargas. Então vejamos o que foi a Revolução de 1930. Mas antes, precisamos entender os antecedentes, as causas, os fatores que vão levar à eclosão da Revolução de 1930. Um fator decisivo é a crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929, causando falências, causando desemprego em massa, só nos Estados Unidos, cerca de 20 milhões de desempregados, e causa um colapso em toda a economia capitalista. O Brasil, evidentemente, que como o Brasil tinha uma grande relação, uma íntima relação econômica com os Estados Unidos, principais compradores do café produzido pelo Brasil, o Brasil, evidentemente, vai cair nessa crise. Vai acontecer uma espécie de efeito dominó, um efeito em cascata. As grandes economias do mundo e as médias economias vão sucessivamente ruir. Primeiro nos Estados Unidos, aí a crise, melhor dizendo, vai atingir a Europa, os países da Europa, e vai chegar também na América do Sul, atingindo em cheio a economia cafeeira. Portanto, meus amigos, a crise de 1929 abala o poder econômico dos cafeicultores do Brasil, na medida em que os Estados Unidos, principais consumidores do café brasileiro, vão limitar as importações de tal produto, vão parar de comprar o produto, o principal produto, o carro-chefe da economia brasileira. Claro que isso vai abalar enormemente nossa economia. O governo, dessa maneira, desta feita, não tem mais como valorizar artificialmente o café, porque o governo brasileiro, ao longo da República Velha, adotou várias estratégias para valorizar artificialmente o café, comprando os excedentes, queimando o café que não era vendido e muitas vezes promovendo a desvalorização cambial em nossa economia. Tudo isso para manter a faixa de lucro dos cafeicultores. Desta feita, com a ocorrência da crise de 1929, foi impossível valorizar de maneira artificial o preço do café no Brasil. Então, evidentemente, que as falências, o desemprego, o colapso financeiro também se instalou no Brasil. E isso também vai acabar refletindo politicamente.
De que maneira que vamos ter então esse reflexo econômico na política nacional? Ora, senhores, teremos o rompimento definitivo da política do café com leite, o rompimento do pacto entre o PRP e o PRM, ou seja, entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Como é que acontece esse rompimento? O presidente em questão era Washington Luiz, que estava no final do mandato e deveria indicar como seu sucessor um candidato mineiro, para promover aquela velha alternância São Paulo-Minas Gerais no poder. Mas diante desse contexto turbulento, nebuloso, com a crise de 1929, com o colapso na produção do café, Washington Luiz resolveu indicar um candidato paulista, Júlio Prestes, para sucedê-lo na presidência da República. E isso, evidentemente, foi encarado como uma traição pelos mineiros, que esperavam a indicação do governador Antônio Carlos Andrada para o cargo de presidente da República. Diante da negação, os mineiros vão romper definitivamente com São Paulo e vão se aliar à oposição aos paulistas. Perceba, Washington Luiz indica para seu sucessor o paulista Júlio Prestes. Minas Gerais, descontente com essa decisão, vai apoiar o lado contrário. E o lado contrário era a chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi um acordo político formado entre os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba. Então, atenção, a Aliança Liberal era formada pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba, que lançou os candidatos Getúlio Vargas, ex-governador gaúcho, e João Pessoa, governador da Paraíba, para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. A Aliança Liberal lança Getúlio Vargas ao cargo de presidente da República e João Pessoa para o cargo de vice-presidente. E a Aliança Liberal ela vai receber o apoio de alguns tenentes, que estavam já há algum tempo descontentes com a República Oligárquica, descontentes com o predomínio paulista na presidência da República. E também alguns setores da classe média urbana vai apoiar esse movimento, vai apoiar a Aliança Liberal, além de várias outras oligarquias também dissidentes. Temos então esse contexto. São Paulo lança candidato à presidência da República, o paulista Júlio Prestes, é apoiado pelos cafeicultores paulistas, ao passo que a Aliança Liberal lança a candidatura de Getúlio Vargas. E quem vence as eleições? Ora, quem vence as eleições é o candidato paulista, Júlio Prestes, porque ele estava com a máquina administrativa nas mãos, tinha toda a máquina eleitoral e, evidentemente, que as fraudes foram com uma constante nas eleições de 1930. E o candidato apoiado pelo PRP acaba vencendo as eleições, sendo eleito de forma fraudulenta para a presidência da República, para o Palácio do Catete. Protestos contra esse resultado nas urnas acabaram tomando conta de vários pontos do país. E um fato muito interessante vai ser o estopim para o início da Revolução de 1930, que foi o assassinato de João Pessoa. João Pessoa é assassinado na região Nordeste, é assassinado em Pernambuco, em Recife, por questões políticas locais. Perceba, João Pessoa é assassinado. João Pessoa era o candidato a vice-presidente na chapa que tinha Getúlio Vargas como titular. João Pessoa foi assassinado, uma questão política local, foi assassinado em Recife, mas a Aliança Liberal vai usar esse fato como um pretexto para dar início a um movimento militar que tinha como objetivo principal derrubar o presidente Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. A agitação popular aumenta nesse contexto. Sendo assim, o Exército resolve depor o então presidente Washington Luiz antes mesmo da posse de Júlio Prestes. Podemos dizer, então,
que Júlio Prestes ganhou, mas não levou. Júlio Prestes venceu as eleições, mas não chegou a ser empossado, porque ocorreu um movimento militar, a chamada Revolução de 30, que nada mais é do que um golpe de Estado, que derruba a oligarquia cafeeira do poder e leva Getúlio Vargas à presidência da República Federativa do Brasil, dando início à famosa Era Vargas, o longo governo de Getúlio Dornelles Vargas no Brasil. A Era Vargas está compreendida entre 1930 e 1945. É o presidente que mais tempo ocupou o cargo no Brasil. Getúlio Vargas ficou 15 anos ininterruptos no poder. A Era Vargas está subdividida